Conceito de gêneros textuais. Os gêneros textuais são modelos de textos que circulam na sociedade, cada um com uma estrutura e função específica. Eles são influenciados pelo contexto de produção. Quem escreve, para quem, com qual objetivo e pelo suporte. Então nós temos jornal, livro, internet, etc. Principais gêneros textuais para concursos públicos. Então, nós temos aqui o primeiro gênero de hoje. Gêneros narrativos. Características. Contam uma história com personagens, enredo, tempo e espaço. Exemplos: conto, narrativa curta com poucos personagens e um clímax. Romance, narrativa longa com desenvolvimento complexo de personagens e enredo. Crônica, narrativa breve que mistura ficção e realidade, muitas vezes com tom crítico ou reflexivo. E por último, fábula, narrativa curta com moral da história, geralmente com animais, tá? Como personagens, tá? Aí você tem aí muitas obras que trabalham com isso. Então, esse gênero narrativo, como o próprio nome diz, ele narra, tá? Então você tem uma narração, você tem uma narrativa. Essa narrativa, ela pode ser em primeira pessoa, tá? Você pode ter um narrador personagem. Por exemplo, existem contos, né? Por exemplo, Pequeno Príncipe, muito famoso, né? Do Saint-Exupéry. Então, o Pequeno Príncipe, ele é um conto, né? E esse conto, ele se passa em um ambiente. E ele tem um momento em que ele dialoga com personagens, né? Ele ensina, inclusive, né, muitas coisas. Mas isso chegou a um ponto de um pico, vamos dizer assim, né? Um ponto máximo de participação e de presença desse personagem, né? A emoção, de tal forma, ela evolui, né, no conto, né, que a narrativa ela fica mais quente, ela fica mais, digamos, é como se houvesse uma superexcitação do personagem, tá? Então o conto, ele é esse tipo de narrativa, de gênero narrativo. O romance é a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem Machado de Assis, né, que é um romance, que é um escritor, né, romântico, mas que tem uma narrativa realista, em que muitos falam que Machado de Assis estava à frente do tempo. Machado de Assis tem características modernistas, né, modernas, vamos chamar assim, em sua obra. Isso aí é muito defendido. Então a narrativa do romance é um pouco mais longa. Nós temos, por exemplo, os romances de José de Alencar, né? Por exemplo, romances dele indianistas, como o Guarani, né? Como Iracema, etc. Você tem aí crônicas, né? Você tem grandes cronistas, nós tivemos grandes cronistas, né, em nossa literatura. Muitos cronistas eram cariocas, né? Então você tem cronistas que vão relatar, mas claro, não são só cronistas cariocas, tem cronista mineiro, por exemplo. Você tem cronista paulistano, né? Então você tem cronistas de diversas regiões do Brasil, do sul, né? Então a crônica, ela não está ligada exatamente a uma região, né? Não está restrita a uma região. A crônica, ela é um pouco mais breve e ela vai exatamente misturar ficção e realidade, né? Então isso é muito interessante numa prova. Você geralmente vê numa prova, na interpretação de texto, uma crônica, né? Você tem uma crônica ali, que fica lá no início da prova, né? A primeira prova que você vai lá fazer. E aí você tem, dentro dessa interpretação que você faz, esse tom muito mais crítico, né? Às vezes tem um humor ali,
né? E às vezes ele é mais reflexivo, né? Então existem muitos cronistas na literatura. Você tem, por exemplo, cronistas que vão trocar informações. Tem cronistas que são mais fechados, né? Tem cronista que tem o diálogo, trabalha com diálogo, né? E tem cronistas que já trabalham mais o pensamento, né? Uma forma mais, digamos, indireta, tá? De narrar o seu texto. Então isso aí varia muito, tá? A crônica, ela varia muito. Nós temos o próprio Machado de Assis, né? Que é um grande cronista. Você tem Rubem Braga, você tem Lima Barreto, tá? Nós temos aí Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, né? Carlos Drummond de Andrade, e até mesmo poetas como Vinícius de Moraes, né? Drummond, né? E tantos outros, né? Tem muito mais do que isso, tá? Então a crônica, ela é um gênero muito interessante, muito bacana de nós assim trabalharmos, tá? Outro gênero narrativo que nós temos é a fábula, né? Como já falei, né? Tem o Pequeno Príncipe, tem a Gata Borralheira, tem enfim, tem as aventuras do jovem Gulliver, né? Tem as aventuras de Gulliver, que fala sobre os habitantes pequenos, né, da cidade de Lilliput, né? Você tem na fábula uma série de narrativas bem bacanas, geralmente, né, com animais, né? A Gata Borralheira, por exemplo, são animais. Enfim, aqui eu não vou ficar me aprofundando, né? Mas isso aí é um assunto mais específico para aprofundamento. É apenas para você ter a noção de redação. E eu tenho certeza que nesse vídeo aqui você já conseguiu ter uma noção do que é gênero narrativo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo de gênero narrativo do nosso curso de redação. Obrigado.